Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de abertura deste seminário internacional que estamos a realizar aqui no Algarve. A Fidestra, quando planeou este seminário internacional dedicado às questões e ao impacto do coronavírus Covid-19 no setor social e no setor da economia, pensou que a questão do turismo era central em todo este problema. Organizámos este seminário há um ano atrás, quando o escrevemos, e efetivamente estávamos longe de imaginar que um ano depois estaríamos ainda a sofrer as consequências de algo que não sabemos quando e como vai terminar. O setor do turismo em Portugal, como todos nós sabemos, e também para os colegas que estão espalhados por esta Europa fora, dizia eu, o setor do turismo é vital para a nossa economia, é vital para o nosso país, é vital para o emprego em Portugal e a verdade é que tem sido um dos setores mais massacrados. Nesta sessão de abertura contamos com o Adriano Guerra, vereador da Câmara Municipal de Faro. O Algarve é o postal também e o rosto do turismo no nosso país, e contamos em Roma, em Itália, segundo me dizia o Pier Giorgio, também com Sol, com Pier Giorgio Sciacqua, que é o co-presidente do ESA. Sem mais demora, quero apenas agradecer a todos os que estão aqui na sala, em Portugal, em Faro. Quero também agradecer a todos os que estão em diferentes países, em Itália, em Espanha, na Roménia, na Bélgica, por esta Europa fora, a participar deste debate. O nosso grande objetivo, à França, que está aqui, são um dos colegas, e à Espanha, que também estão aqui em sala, mas dizia-vos, o grande objetivo deste seminário é que, ao encerrarmos, tenhamos algumas pistas e algumas soluções daquilo que deverá ser o nosso caminho para voltar a ter dinamismo no setor do turismo. Também o importante é que procuramos em todo este programa conseguir ter os diferentes setores que estão envolvidos numa área tão transversal como é o próprio turismo. Temos desde académicos, desde políticos que já foram secretários de Estado, desde presidentes das regiões, das entidades regionais de turismo, até aos próprios empresários e aos próprios trabalhadores que estão envolvidos neste setor. Porque o nosso grande objetivo é efetivamente encontrar soluções, fazer chegar essas pistas e de alguma forma contribuir para alavancar este setor tão importante no nosso país. Adriano, passo-lhe a palavra. Ora, bom dia a todos, bem-vindos a Faro. Começo por saudar todos os presentes nesta sala e aqueles que nos seguem um pouco por toda essa Europa. Faço votos que sejam dias de intenso e profícuo trabalho e aprendizagem neste tema que tanto nos afeta e que a aprofundadas reflexões e rápidas decisões nos devem levar. Agradeço à Finestra, na pessoa da Maria Reina Martim, o convite que me foi formulado para estar aqui hoje, saudando, portanto, as figuras já destacadas pela Maria Reina, nomeadamente o Adolfo Mesquita Nunes, que foi o ex-secretário de Estado do Turismo, que tantas marcas nesse setor nos deixou. Perdoem-me não citar todos os presentes, mas face à ligação ao setor do turismo que nos traz aqui hoje, permitam-me esta saudação especial ao Adolfo. Como eu vos disse, dou-vos as boas-vindas a Faro, capital do distrito de Faro, que conta com cerca de 65 mil habitantes. Faro, como capital administrativa do Algarve, concentra em si a grande maioria dos serviços descentralizados do país. É aqui que está situada, por exemplo, um dos órgãos mais importantes da região, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, a qual alberga a estrutura de missão que gera os fundos comunitários, bem como várias outras valências, como o planeamento e desenvolvimento regional e económico. Bem como já foi citado, a entidade regional do Turismo do Algarve, o Turismo do Algarve, que também contará com um representante, o seu presidente, nestas sessões. É aqui também que, e não posso deixar de frisar, que se encontra a Universidade do Algarve, instituição com uma reputação crescente no país e também fora dele, contando como já uma significativa comunidade académica, vem de além fronteiras, tornando Faro um ponto marcante no encontro e partilha de saberes de todo o mundo.
Também aqui funciona uma das mais reputadas instituições de formação no âmbito do turismo. Falo da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, na qual tem vindo a ser formados ao longo dos anos pessoal altamente qualificado que tem permitido não só a Faro e ao Algarve, mas a todo o país contar com profissionais de excelência nesse setor. Conta igualmente, como julgo que todos sabeis, com um aeroporto, onde largos milhões de passageiros passam todos os anos e que tem feito um esforço de melhoria da sua capacidade de bem receber quem nos visita. É um caminho que esperemos que continue no investimento no aeroporto do Algarve. Faro, não sendo no contexto do Algarve o destino turístico mais óbvio, tem-se vindo paulatinamente a afirmar também nesse domínio. É um destino turístico que poderá não apelar às grandes massas, mas posiciona-se num segmento mais de família. Quem procura um certo tipo de lifestyle e mesmo glamour, muitos turistas que procuram um destino mais calmo, não só de sol e praia, mas que procura algo mais. O facto é, a partir de sensivelmente o ano de 2013, com a grande janela de oportunidade e desafio com o alojamento local e a intensificação dos voos das chamadas companhias low cost, que se assistiu a um maior crescimento, a um crescimento mais acentuado da procura de Faro enquanto destino turístico e não apenas enquanto cidade de passagem ou de visita de apenas 1 ou 2 dias. O trajeto de crescimento reforçou-se, como disse, com o surgimento de uma panóplia interessante de novos estabelecimentos hoteleiros, com a remodelação de outros, com todo o desabrochar de uma oferta em termos de restauração e vida noturna de qualidade, que até aí não existia ou era incipiente. Surgiram igualmente empresas marítimo-turísticas, novas rentacars, enfim, toda uma panóplia de nova oferta, passou a mostrar a todos os que nos visitam todo o potencial de Faro enquanto destino turístico. Faro não são só, não é só praia, não é só areia, não é só sol, mas também o é. Faro é praia de Faro, na Ilha do Ancão, na Península do Ancão, mas também é as Ilhas Barreiras, a Ilha Deserta e a Ilha da Colatra com os seus 3 núcleos, Farol, Ancares e Colatra, como provavelmente alguns conhecerão, onde posso salientar a qualidade das águas, dos areais e dos apoios de praia que conferem a estas uma crescente qualidade. Falo também dessa verdadeira riqueza que é a Ria Formosa, um ecossistema simplesmente assombroso, sendo área protegida com o Estatuto de Parque Natural, onde podemos encontrar toda uma série de espécies marinhas, peixes, bivalves, plantas e aves. Um passeio pelos seus canais é algo verdadeiramente imperdível e a quem não o fez, recomendo vivamente que o faça, um passeio pela nossa Ria Formosa. Este ecossistema além de ser um destino turístico de excelência, é o ganha-pão de muitos que às gerações fazem disso modo de vida. Falo dos pescadores e também dos mariscadores. Faro tem vindo a fazer um trabalho de aproximar a cidade e o concelho a esta Ria Formosa, com obras e planos já relativamente avançados de requalificação de toda a frente ribeirinha. Esta ligação, este aprofundar de ligação é algo vital e um desígnio que a breve trechos tem que estar não só consolidado, mas também melhorado e consubstanciado em obra. Obra essa que já está delineada e pensada. Mas Faro, permitam-me, não é só praia, não é só mar, não é só praia-sol, é muito mais. É património, podendo citar, e não querendo ser exaustivo, a Sé Catedral de Faro, o Paço Episcopal, o Seminário, o Convento da Nossa Senhora da Assunção, o Convento de São Francisco, a Igreja da Misericórdia, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, a Ermida de São Luís, a Ermida da Nossa Senhora da Esperança, a Ermida do Pé da Cruz, a Ermida de Santo António do Alto, a Ermida da Nossa Senhora do Ó, as fortalezas de Faro, o Castelo, o Arco da Vila, o Arco do Repouso, o Arco da Porta Nova, o Celeiro de São Francisco, a Casa das Azafatas, o Governo Civil, os Espaços do Conselho, o Palacete de El Março, o Palacete de Oglioni e muitos outros. Para não me cingir a Faro cidade, poderei referir também a Igreja Matriz, as ruínas romanas de Norreu, o Palácio de Estói, a Igreja de São Martinho de Estói, dentro da cidade a Igreja Martins de São Pedro, a Igreja do Carmo, a Ermida de São Sebastião, o Banco de Portugal, o Cemitério Judaico de Faro, muito importante, o nosso Teatro Letes, a Igreja Matriz da Conceição, a Igreja de Santa Bárbara de Neche, a Ermida de Santa Catarina nos Gorjões. Muitos só conhecem Faro e o Algarve, efetivamente, pelas praias e pelo sol e mar, e como pude demonstrar por esta breve síntese do que este concelho tem para oferecer, não só no litoral, mas como no interior, é rico em património, é rico em tradições, é rico em costumes, as suas populações são genuínas, são típicas
e sabem muito bem receber. É também igualmente um espaço de cultura com vários espaços de relevo. O Museu Municipal de Faro conta com um acervo espetacular da história da cidade e da região e que já ganhou vários prémios de arqueologia e de museologia. O Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortegão, aqui bem perto, que é detentor de uma coleção de várias centenas de peças ligadas à temática marítima. O Museu Regional do Algarve, o Teatro Municipal das Figuras, inaugurado em 2005 e que se tem afirmado como equipamento cultural cuja importância ultrapassa claramente o horizonte concelhio, constituindo um marco decisivo na consolidação da vida cultural da região. O Teatro dos Letes, espaço lindíssimo, onde neste momento está sediada a Companhia de Teatro do Algarve ATA. Mas posso citar também a Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, o Centro de Ciência Viva, também aqui a 2 passos, foi o primeiro centro interativo da rede de centros de ciência viva em atividade desde 1997. Destaco o grande dinamismo do setor cultural neste concelho, com variedíssimas associações a desempenharem um papel extraordinário. Faro, para quem não sabe, o Conselho Candidato à Capital Europeia da Cultura tem feito um trabalho intenso neste domínio, sendo salientar o chamado quilómetro cultural, que será uma nova ligação pedonal e ciclável entre o Teatro das Figuras, já citado, e o Largo de São Francisco, anulando 2 passagens de nível, criando uma área de reabilitação urbana para a frente da Ribeirinha e recuperando antigos armazéns para criar mais polos de cultura na cidade. Poderia ficar aqui o dia inteiro, acreditem, a falar todos os costumes, tradições e eventos na cidade. Como o Festival F, que já ganhou projeção aqui em Além Fronteiras, a Dieta Mediterrânica, as Charolas, a Festa do Cavalo, os projetos de animação das ruas do Concelho, mas agora quero-me centrar naquilo que nos trouxe hoje o setor turístico. Não irei citar exaustivamente números, o meu colega de executivo, Dr. Carlos Bahia, no painel em que participará, com certeza o fará. O Faro emprega cerca de 12% da sua população ativa diretamente na hotelaria, restauração e similares, mas o seu peso na economia do Concelho é claramente superior. Basta pensar em todos os setores que a jusante e a montante do turismo contribuem para o PIB deste Concelho. Rara é a atividade em Faro que não dependa de uma forma ou de outra do turismo. E assim, obviamente, com o surgimento da pandemia Covid-19, Faro também se ressentiu e muito, colocando muitas empresas e famílias num estado de fragilidade e carência. A Câmara Municipal de Faro, obviamente, não poderia deixar de intervir dentro das suas competências e tem feito aquilo que é a sua obrigação. Mais nada do que isso. É a sua obrigação apoiar todos. Implementamos medidas de saúde pública para conter a pandemia, bem como para amenizar os prejuízos sociais e económicos. Apoiamos as famílias e empresas com medidas tão distintas como a redução do imposto municipal sobre imóveis, isenção do pagamento da rama para empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros, suspendemos parcialmente a cobrança dos parquímetros em toda a cidade, isentamos durante largos períodos o pagamento de diversas taxas, como de ocupação do espaço público, suspensão de pagamento por parte dos operadores do mercado municipal das suas rendas e outras mais. Temos vindo, muito importante, a apoiar o comércio local, com a campanha Faro Somos Todos Nós, que já gerou, em alguns meses, compras diretas no valor superior a 2 milhões de euros. Reforçamos o apoio ao associativismo social, contendo assim os efeitos da pandemia junto dos mais desfavorecidos, em articulação com as instituições particularidades de solidariedade social, tanto ao nível do fornecimento de apoio alimentar, mas também de saúde. Criamos o apoio ao arrendamento para as famílias carenciadas e arrancaremos em breve com a construção de habitação a custos controlados. Apoiamos o movimento associativo cultural, bem como diretamente aos artistas, promovendo, por exemplo, espetáculos com transmissão via internet. Estimo que o município de Faro, nestes meses, no âmbito das medidas Covid, tanto no aumento da despesa como na diminuição da receita, já investiu uma verba superior a 4 milhões de euros, aproximadamente neste momento quase os 5 milhões de euros. E não deixaremos, obviamente, de continuar a fazer. É um sinal claro e inequívoco, um compromisso de apoio ao setor, às empresas e às famílias, para que todos juntos, reforço, todos juntos, conseguimos ultrapassar esta pandemia, mais fortes, mais resilientes, enquanto setor e enquanto comunidade. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador, estimado amigo Adriano, por esta imagem que nos fez de Faro e de tudo que tem investido, e convidávamos então o Pierre Jorge Chacua em Roma, o nosso co-presidente da ESA, para continuar nesta sessão de abertura. Penso que Pierre Jorge está online.
Pierre Jorge, sim, ia fazer-te uma proposta, mantém-te em linha, íamos começar com o Adolfo Mesquita Nunes e quando acabar, se tu tenta aí com a Maria ver se é possível ativar o teu micro, pode ser? Então, Adriano, agradeço-lhe imenso a presença, chamava o nosso próximo orador, Adolfo Mesquita Nunes. Não, como quiseres, disso. Okay. Enquanto não resolvemos esta questão técnica, vamos avançando. Esta mesa, o impacto do Covid-19, perspectivas para o futuro, é o tema desta conferência de abertura do Adolfo Mesquita Nunes. O Adolfo Mesquita Nunes, que não precisa de grandes apresentações, é conhecido de todos nós, foi secretário de Estado do Turismo, é jurista, já desenvolveu e desempenhou vários cargos políticos, mas acima de tudo é uma das pessoas que também tem uma noção muito clara do que é o turismo e estou certa que nos vai dar umas noções muito claras do que é que será este turismo pós-pandemia. Adolfo, a palavra é tua. Obrigado, Maria. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite que me fizeram para estar aqui convosco em Faro, no Algarve, que é a maior região turística portuguesa, aquela que recebe mais turistas e recebe também mais receitas por parte dos turistas. Quando vocês, o ano passado, quiseram organizar o congresso aqui, este congresso aqui, o ano de 2020 estava a começar de forma extraordinária para o setor do turismo e esperava-se que fosse o melhor ano turístico de sempre. E, portanto, substituiria o ano de 2019 como o melhor ano turístico de sempre. 2019 já tinha substituído 2018 e 2018 já tinha substituído 2017. O que é que quer dizer com isto? Que o turismo vinha desde há alguns anos na Europa, mas em particular em Portugal, a ter um crescimento extraordinário, quer na criação de postos de trabalho. O turismo representava em 2020, no começo de 2020, cerca de 8 a 9% dos postos de trabalho, o setor core do turismo, portanto, para além dos efeitos indiretos, e representa 9 a 10% do produto interno bruto do nosso país. Depois apareceu a pandemia e em 2020 o resultado final foi o pior ano turístico de sempre desde 1950. Portanto, estamos a comparar um ano turístico de 2020 com uma década onde os aviões não voavam com a frequência que voavam, que o mundo não estava tão aberto como estava, que a classe média não tinha tanto poder de compra como tinha. Para ter uma noção do impacto brutal que isto foi, 2020 é o pior ano turístico de sempre desde 1950. Mas para dar alguns números a isto, e para se perceber a dimensão desta quebra, a crise anterior que o turismo tinha tido foi a crise financeira, a crise de 2008. Não é? Quando há menos dinheiro, as pessoas viajam menos e, portanto, o turismo ressentiu-se. A quebra do turismo mundial em 2009 foi de 4%. Em 2020 foi 10 vezes mais. E isto é uma crise que, para dar valores a isto, foram perdidos 1 bilhão de euros em 2020, de dinheiro que não entrou e era suposto que entrasse e que circulasse por conta do turismo. 11 vezes menos dinheiro, ou 11 vezes mais, neste caso, a queda, do que em 2009. E por isso, com esta pandemia e com países com um setor turístico tão forte, como é o caso de Portugal, é o caso da Espanha, é o caso de França, é o caso da Grécia, é o caso da Croácia, é o caso da Áustria, as duas perguntas essenciais que nos fazemos é até quando é que isto vai durar e como é que nós vamos sair daqui. Quando é que nós vamos sair daqui? O maior acionista do setor do turismo, aquele que manda mais, aquele que de facto transforma o setor, não são nem os hotéis, nem as companhias aéreas, nem o alojamento local ou as agências de viagens, é o turista. O turista é o dono deste setor. Ele é que decide quando, para onde
quanto dinheiro, para fazer o quê? E o turista tem de querer vir, tem de poder ter dinheiro para vir e tem de poder cá chegar. Não é? E tudo isto, estas três razões, estão em crise neste momento. Porquê? Porque os países estão em confinamentos, os países não permitem que as pessoas viajem, os países exigem, muitos deles, quarentenas que impossibilitam a pessoa de, num curto espaço de tempo, se poder deslocar a outro país. As companhias aéreas não estão a voar com a frequência com que estavam. Portanto, há restrições enormes à circulação e à saída dos nossos países, portanto, dos países de destino e dos países de origem. Há restrições às viagens, à forma como nos deslocamos. Há restrições financeiras. Estamos a viver uma nova crise. As pessoas estão a ganhar menos, estão desempregadas, estão com menos poder de compra e, portanto, têm menos disponibilidade para viajar. E, para além disso, mesmo que pudéssemos viajar de avião, mesmo que pudéssemos ter dinheiro para ir, há muita gente que não tem vontade de sair porque não se sente segura ainda e não tem ainda a previsibilidade que gosta de ter quando marca uma viagem. Isto é, marcar uma viagem sabendo que daqui a 4 meses de certeza que vai poder ir naquela data. E, portanto, crise financeira, crise económica que estamos a viver, a somar às dificuldades de saída e de viagem, para além da sensação de insegurança, mostra que é muito difícil que nós consigamos sair daqui tão cedo. Não é uma questão de um dia para o outro. Mesmo quando se possa poder começar a viajar, mesmo quando as companhias aéreas puderem viajar, a sensação de insegurança ainda vai persistir durante algum tempo. E isso significa que o horizonte de saída está relacionado com resolver a pandemia. Nós podemos atuar até lá procurando criar corredores turísticos para facilitar as viagens. Nós podemos criar estratégias de testagem nos aeroportos para dar mais confiança às pessoas. Nós podemos requalificar, como aliás está a acontecer, a nossa oferta hoteleira, procurando focar-nos mais nas questões sanitárias e dar segurança às pessoas. Nós podemos fazer tudo isso. Mas isto serão sempre migalhas. O grosso, a esmagadora maioria da população turística viajará quando sentir confiança para viajar. E isso vai demorar tempo. É por isso que os estudos têm estado a apontar 2025 como o ano em que podemos voltar a ter números parecidos com os que estávamos a ter antes da pandemia. Ou seja, até 2025, com políticas de vacinação que são mais lentas, com o aparecimento de novas estirpes, resolver as crises que as companhias aéreas estão a sentir e, portanto, não lhes permitem ter as mesmas condições de operar como estavam, apontam para o ano de 2025 ou até o ano de 2026. E, portanto, é muito tempo, não é? A pandemia foi em 2020, estamos a falar de 5 anos de crise. Não significa que sejam 5 anos tão maus como foram 2020, em princípio não serão, mas são 5 anos em que o setor que vinha crescendo, vinha investindo, se vinha endividando e vinha projetando, são 5 anos de abrupta queda e de uma queda generalizada. Isto é, ao contrário da crise financeira de 2008, em que havia continentes que tinham poder de compra, que podiam suprir as necessidades, neste momento esta é uma crise global. E é uma crise, sobretudo, nos nossos principais mercados emissores, para aqueles que vêm para Portugal, neste caso. Os nossos maiores mercados são europeus. Os Estados Unidos e o Brasil, mas europeus. E, portanto, onde há mais propensão para viajar neste momento é na Ásia, são turistas que recebemos menos, demoram mais tempo a cá chegar. Bom, dito isto, o que é que podemos fazer até 2025? Ou qual é que podem ser as estratégias de 2025? Porque isto é uma chaga, sobretudo no emprego. O setor do turismo é tipicamente um setor mais precário, porque é um setor, sobretudo nas áreas a distância, portanto, nas áreas de sol e mar, é um trabalho mais sazonal e, portanto, é um trabalho que é tipicamente mais precário. É também tipicamente um trabalho no setor core do turismo, portanto, restauração, hotelaria, agências de viagens,
em que o rendimento médio está abaixo da média da economia, por norma. Já não acontece depois noutras áreas que o setor do turismo toca, mas isto é uma chaga social. E, portanto, como é que nós, até 2025, como é que nós resolvemos esta questão? Eu diria que a primeira coisa a ter em conta é procurar olhar para a realidade como ela é e olhá-la com alguma frieza. Com uma crise destas, durante 5 anos, é impossível que o universo de todas as empresas do setor do turismo consiga sobreviver. É completamente impossível. Os estudos, aquilo que apontam, é uma divisão de 3. 1/3 das empresas morrerá, 1/3 das empresas sobreviverá e 1/3 das empresas terá de se readaptar para conseguir sobreviver. E porquê é que se diz que 1/3 tem que se readaptar, tem que mudar, tem que reafinar para poder sobreviver? É porque há muita coisa que não vai ficar na mesma depois desta pandemia. Isto não significa que o turismo desapareça. Nem significa que o turismo tenha mudado, que a sociedade vai deixar de viajar. Isso é uma tese que eu estou em absoluto desacordo. Para vos dar um exemplo, a seguir ao 11 de setembro, dizia-se que as pessoas nunca mais andariam de avião com o receio de atentados terroristas. Passado poucos meses, começavam os melhores anos turísticos de sempre e as pessoas viajavam. O turismo é natural ao ser humano. É natural ao ser humano desde que ele tenha dinheiro para poder fazê-lo, e as classes médias têm vindo a crescer no mundo inteiro e tenham possibilidades de o fazer. Portanto, existam meios de transporte para que as pessoas possam deslocar-se. Nada aponta para que o turismo deixe de ser uma opção cultural da humanidade. Nada aponta, aliás, para que o turismo não desempenhe este papel que está a desempenhar nas novas gerações, de ser algo ordinário, algo de cotidiano. Na geração dos meus pais, viajar era algo que se preparava com muita antecedência, era uma coisa que acontecia de vez em quando e era um acontecimento extraordinário. Para a geração das minhas irmãs mais novas, viajar é a coisa mais corriqueira que existe. Eu, a primeira viagem que fiz foi aos 13, 14 anos, a minha irmã mais nova, aos 6, 7 anos, já tinha ido com pais ao estrangeiro. E, portanto, a noção de turismo é muito mais cotidiana, é natural à nossa existência. Portanto, não é verdade que o turismo vai morrer, não é verdade que deixaremos de ter turismo, não é verdade que a sociedade vai passar a viver de uma forma diferente, mas sim é verdade que há coisas que vão mudar no setor do turismo. E por isso aquilo que as empresas têm de fazer hoje é olhar para o seu plano de negócios, para a sua atividade, olhar para 2025 e pensar, eu chego a 2025 ou não chego? E se conseguir chegar, vou estar preparado para aquilo que vai ser a realidade turística de 2025, sim ou não? Se a resposta for não, a empresa tem que readaptar-se ou tem de fechar. E o que é que pode mudar? Que mudanças são essas no turismo em virtude de uma pandemia? Desde logo, aquilo que tem sido chamado o turismo de negócios. As pessoas que se deslocam para ir a reuniões, as pessoas que se deslocam para ir trabalhar, as pessoas que se deslocam porque trabalham em multinacionais. Hoje o teletrabalho veio para ficar, não para substituir o trabalho, não vou por aí, mas para mitigar muito fortemente este género de deslocações. E isto afeta muito os destinos urbanos. Os destinos urbanos vivem muito do turismo de negócios. E conseguem ver, por experiência própria, os hotéis que são diferentes. Os hotéis dentro de uma cidade que estão predispostos para o turismo, para o lazer, têm uma determinada configuração. Os hotéis para negócios são mais standardizados, têm muitas salas de reuniões, têm muitos escritórios. Portanto, há hotéis e há empresas especificamente destinadas a este género de público. Este género de público vai diminuir muito. Outra coisa que vai diminuir bastante durante mais tempo do fim da pandemia é aquilo que se chama o turismo de congressos, de eventos, festas. Não é? As grandes multidões vão ainda causar receio a muita gente, até que haja imunidade de grupo, até que haja confiança na vacinação, até que as pessoas voltem a sentir-se confortáveis com a ideia, não de ir com amigos, mas de ir com desconhecidos que não conhecem de lado nenhum para algum sítio, esse género de turismo vai mitigar-se muito fortemente. Isso, uma vez mais, ataca fortemente as cidades, que eram o segmento que mais estava a crescer, não é? E por isso é que as cidades se começaram a converter com muitos hotéis, mas vai também afetar zonas balneares que têm também tradições de ter congressos.
até que o que levou, aliás, a legislação que proibisse congressos nas zonas balneares, nomeadamente na indústria farmacêutica, para impedir que as pessoas viessem aos congressos para a praia e não para os seus congressos. Há também uma tendência evidente para algo que já vinha de trás, duas preocupações, uma com a sustentabilidade, é uma preocupação dos turistas, cada vez mais reforçada, portanto a ideia de estarem em sítios que estão de acordo com regras de sustentabilidade e que as façam sentir confortáveis com a sua opção de terem viajado. A pressão ambiental existe e é uma pressão que se vai fazer sentir no setor do turismo, e a própria sustentabilidade do setor e também as preocupações sanitárias. A seguir voltam a pensar no assunto, voltam outra vez a pesquisar. À terceira vez que pesquisarem por este voo, o preço que vos vai aparecer será sempre superior ao preço que vos apareceu da primeira vez. Porquê? Porque a máquina já sabe que vocês querem viajar para ali, naquelas datas. E, portanto, já vos agarraram. Agora imaginem, portanto, o que isto faz do ponto de vista de gestão de preço, não é? Permite preços melhores. Mais, essas máquinas conseguem perceber que, por exemplo, eu nunca dou mais que 30 euros por uma viagem daqui a Londres. Mas, se calhar, a Maria já deu 50 ou 60 e, portanto, a máquina já sabe que a Maria está disposta a pagar mais do que eu. E, portanto, a ela vai-lhe aparecer sempre preços mais altos do que a mim. Isto é a digitalização do setor. Capacidade de utilizar os dados para gerir melhor, formular melhores preços e poder ganhar mais dinheiro. Ou o contacto com o cliente. Isto é, que um hotel consiga comunicar com o seu cliente e oferecer-lhe o melhor serviço possível. Isto é, não durará muito tempo até que quando nós chegarmos a um hotel, o minibar que vai estar à nossa disposição no nosso quarto seja diferente do minibar que está da pessoa do lado. Porque já sabem que eu bebo Pepsi e não bebo Coca-Cola, ou vice-versa. Isto para dar exemplos do desafio que é de conseguir oferecer as melhores propostas ao melhor preço ao cliente. A digitalização é um desafio das empresas e é também um desafio do destino. Isto é, um destino turístico tem de estar preparado para conseguir que um turista... Qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando sai do avião? Aliás, antes mesmo de sair do avião, quando ainda dizem que não podemos fazer, é ligar o telemóvel. E se um aeroporto tiver Wi-Fi gratuito, já nos agarrou e já pode comunicar connosco. Um destino já pode comunicar connosco. O que significa que em alguns aeroportos nós já saímos do avião e já recebemos uma mensagem, porque estamos a aproximar-nos da perfumaria, de um corredor da perfumaria, e oferecem-nos uma promoção de perfumes. Não é? Isto para dar exemplos do desafio da digitalização e o que um destino pode ter ao ter esta capacidade de contactar, de oferecer, de fazer upselling e de poder oferecer cada vez mais produtos aos seus turistas. Mas há também a necessidade de ganhar escala e trabalhar em rede, porque o setor do turismo é um setor muito, muito atomizado, é um setor de pequenas empresas, muito pequenas, muitas delas familiares, e só é possível vencer o desafio da digitalização e também vencer o desafio da diferenciação se conseguirmos trabalhar em rede e em escala. Então, é algo particularmente difícil no setor do turismo. Há muitas associações, é um facto, há, aliás, até associações demais, mas elas têm uma componente muito reivindicativa, o que é essencial numa associação, mas têm poucas componentes de prestação de serviços, de cooperação e de organização em escala para criar um produto turístico. Acho que é um bom exemplo, aqui perto, que junta o Algarve e junta o Alentejo, do que é que acontece quando pequeníssimas empresas se juntam para trabalhar em rede. É a Rota Vicentina, que cria um produto turístico, ou seja, dezenas de pequenas unidades de alojamento conseguiram criar um destino turístico juntando-se, em vez de estarem a trabalhar sozinhas. E isto é essencial para o setor do turismo. E depois, claro, políticas de formação e de reconversão profissional até nestes próximos 4 anos. Não para que as pessoas aprendam competências que estão no mercado, mas para que aprendam as novas. Novas formas de gerir, novas formas de fazer marketing digital, novas formas de atrair pessoas, novas formas de gerir destino. E isto está, como transformar o hotel num destino inteligente do ponto de vista da sua gestão, e o destino a mesma coisa.
eu uma vez fui à Madeira falar sobre turismo, ainda não havia esta pandemia, e disse uma frase que eles depois fizeram na capa do jornal, que era: o Wi-Fi é mais importante que a água quente num hotel. E posso-vos garantir que o Wi-Fi é a coisa mais importante no hotel. Se forem à lista de reclamações dos bookings de qualquer hotel, vão ver que a maior crítica que se faz é sempre a ligação do Wi-Fi. E nos Estados Unidos fizeram uma sondagem, perguntaram às pessoas se num fim de semana que iam para um hotel, de que é que elas estavam dispostas a prescindir, do Wi-Fi ou de terem, como dizer isto, relações sexuais com o seu parceiro. E as pessoas prescindiam de ter relações sexuais. Era mais importante ter o Wi-Fi. Portanto, para terem noção de como a digitalização é essencial para que as pessoas, para que o turista hoje está completamente ligado, está constantemente em rede. O que não estiver ligado e o que não estiver em rede é falha nossa. Nós não estamos a conseguir ir lá buscar. E, portanto, um destino turístico tem de preparar-se para conseguir diferenciar-se dos restantes, dos seus concorrentes, para poder conseguir atingir essa capacidade. Por fim, estou a chegar ao final do tempo, há uma outra pergunta que se faz, que é muito típica, e quem vive em países mediterrâneos já terá ouvido essa pergunta este ano. É se vale a pena apostar no setor do turismo. Se vale a pena um país depender tanto do turismo. Se vale a pena que uma parte da nossa economia viva do turismo, tendo em conta que veio uma pandemia e de um dia para o outro ficámos sem uma das nossas principais atividades económicas. Eu gostava de procurar responder a isso dizendo o seguinte: nunca há turismo a mais, quanto muito há atividades económicas a menos do outro lado. Ninguém nos obriga a depender do turismo. Não foi o Estado que de um dia disse às pessoas: olha, vamos todos trabalhar para o turismo. Isso acontece porque houve boas oportunidades no setor e as pessoas aproveitam essas oportunidades. Se houver outras oportunidades noutras áreas económicas, as pessoas aproveitá-las também. Portanto, não tem a ver com turismo a mais, tem a ver com, se calhar, deficientes políticas públicas noutras áreas da economia que precisam de ter. Mas, indo diretamente à pergunta, dizer o seguinte: o setor do turismo duplicou desde 2000, duplicou até 2020, 2019, duplicou as receitas que deixa nos países. Poucas atividades económicas foram tão rentáveis, tão criadoras de emprego, tão criadoras de dinamismo e tão criadoras de abertura e conciliação entre povos como o turismo. Portanto, o turismo é uma atividade económica segura, de excelência e que dá dinheiro. É verdade que aparece uma pandemia, mas esta pandemia também deu cabo de muitas outras coisas e não é por isso que colocamos em causa a sua existência. Mas mais do que isso, o turismo tem uma capacidade de se derramar pela economia que é muito significativa. Nós tendemos a olhar para o turismo como hotéis, agências de viagens e restaurantes e guias turísticos, vão lá, a animação turística, mas estamos a esquecer que em zonas onde há muitos hotéis, se calhar tem que haver lavandarias, tem que haver comércio, se há um conjunto grande de empresas do setor do turismo, se calhar o empreendedorismo está ligado ao setor do turismo, se calhar os licenciados em História vão fazer aplicações de roteiros, os licenciados em Geografia vão fazer mapas das aplicações. Portanto, há muito mais que o setor do turismo derrama para a economia que nunca é contabilizado nestas coisas. E, portanto, o peso económico do turismo é muito grande. E era aqui que eu queria chegar, e se neste momento aquilo que está mais comprometido é a nossa capacidade de receber turistas, então, até que essa capacidade possa ser reposta, há uma outra capacidade que nós não perdemos. Nós, os destinos que são destinos turísticos, é a capacidade de pensar novos modelos de negócio, de pensar na digitalização do negócio, de pensar em novas estratégias e, portanto, o setor do turismo não tem apenas que ser turismo receptor. Pode ser um turismo exportador. Exportador de ideias, exportador de produtos, exportador de aplicações, exportador de novos modelos de negócio. E, portanto, é nessa componente que sim estamos a falhar. Na componente de transformar um destino turístico não apenas num destino turístico, mas num destino onde o turismo consegue não apenas receber gente,
como também ser um indutor de novas modalidades de negócio. E não é verdade que só os países de terceiro mundo, como muitas vezes se diz, têm o turismo com 10% do PIB. A Áustria não é um país de terceiro mundo e tem um peso do PIB, um peso do turismo no PIB superior ao nosso. E, portanto, diria que o turismo continua a ser uma atividade económica relevantíssima e desempenhará o seu papel, como tem vindo aqui a desempenhar, sendo certo que sim, há políticas públicas que nós temos de criar para os empresários, mas sobretudo para os trabalhadores. E aí, ser realistas, nós não podemos ter empresas zombie, portanto não podemos ter empregos zombie, temos que apostar na formação e na requalificação de trabalhadores e de empresários e temos de garantir que em 2025 aquilo que ficou, aquilo que está a restar do nosso setor do turismo está preparado para o novo cabaz da procura e, portanto, que nós estamos a readaptar as nossas empresas para as novas tendências da procura, que são aquelas que estarão em 2025, sendo certo que há uma coisa, turistas, uma vez passada a pandemia, voltarão e teremos com certeza os destinos, felizmente não ficaram afetados o destino turístico, não sofremos um terremoto, não é? Portanto, o destino turístico está cá, o mais importante está cá, as pessoas estão cá, a beleza dos destinos está mantida e, portanto, é uma questão de facto, conseguirmos aguentar este embate. Peço desculpa de não vos ter trazido nenhuma solução milagrosa, mas falar de turismo nestas alturas foi mesmo por amizade que eu aceitei vir aqui, porque não gosto normalmente de dar mais soluções do que aquelas que dei, mas de facto prefiro falar a verdade e dizer-vos que são tempos muito, muito difíceis para quem tem que definir políticas públicas nesta área. Muito obrigado. Adolfo, muitíssimo obrigada pela... Trouxeste soluções, ao contrário do que possa parecer. Pelo menos eu acho que em todos nós ficou alguma esperança de que o cenário não é tão negro como muitos imaginávamos. Eu vou abrir o debate, vou só pedir aos colegas que estão ali na parte técnica que, se em algum momento o Pierre Jorge estiver a dar sinal, que nos digam também aqui, porque fazemos uma pausa, não há problema nenhum, não é verdade? A informalidade também faz parte disto, portanto só pedia essa nota. Em relação ao Pierre Jorge, quando estiver que nos digam alguma coisa. Já está? Ele está a falar? Então vamos tentar ver, pode ser, e depois abrimos o debate? Pode ser? Então vamos ver se o Pierre Jorge em Itália... Mas ele tem o microfone desligado. Outra vez. Tem? O que nos está a aparecer aqui no... Io ho tutto attivato, mi sentite? Sì. Oh, buongiorno, noi non abbiamo capito che cosa è successo, però col computer si può ascoltare, si può vedere, ma non riuscite a sentire la mia voce. Col telefonino forse questa arriva. Maria, grazie di questo invito, grazie agli amici di Fidestra per il coraggioso esempio che avete voluto dimostrare nel promuovere un seminario in parte in presenza in un posto sicuramente tra i più belli del Portogallo. Io vorrei dire che intanto porto i saluti di tutta la presidenza di EZA, ci siamo visti nei giorni scorsi e abbiamo parlato dei programmi di questi giorni. Io sono in questo momento a Roma e vi assicuro che Roma senza il turista è una cosa inimmaginabile. È tristissimo vedere queste strade, questi monumenti, questa città normalmente animata da centinaia di migliaia di persone ogni giorno, vedere completamente deserta, camminare e vedere negozi chiusi, negozi che non ci sono più, attività che sono morte. Allora domani
è la festa del 1° maggio e la coincidenza di un seminario che analizza i problemi dei lavoratori, in questo caso quelli del turismo, in un contesto che normalmente è di grande festa per tutti noi, mi porta a ripensare a 40 anni fa, quando il Papa Giovanni Paolo II, mi sentite? Pier Giorgio, tens o som do teu computador a fazer interferência. Será o teu telemóvel? Io pure sento eco. Anche io sento. Podes continuar a ver. Io continuo dicendo soltanto 2 cose. 40 anni fa il Papa Giovanni Paolo II, con la Laborem Exercens, proprio in questi giorni, ci ricordava che il lavoro è la questione essenziale della moderna questione sociale. Oggi, 40 anni dopo, questa frase esprime ancora una grande verità, ma la domanda sul futuro si fa più grave. Basta, io interverrei poi dopo se riusciamo tecnicamente a farlo. Quindi comunque il saluto è un plauso a Fidestra per questa iniziativa. Grazie. Obrigada, Pier Giorgio. Não há nada que não se consiga solucionar. Dizia-te, espero que me escutes, muito obrigada por teres feito o encerramento desta nossa sessão de abertura em representação do ESA, e agora então abríamos o debate e estava a dizer-te que muito obrigada, porque deixaste-nos pistas, deixaste-nos soluções, deixaste-nos aqui uma esperança. Vou abrir à sala, o debate também está aberto online, e deixava só aqui uma pergunta, não para responder já, porque queria abrir à sala, mas a ideia com que eu fiquei, e penso que provavelmente parte dos presentes, é que no fundo aquilo que andávamos a discutir em termos académicos, da necessidade do turismo se reinventar, de deixarmos de ter aquele turismo de massas, de passarmos a ter aquele turismo mais personalizado, que a própria digitalização vem de encontro a isso, de ter um produto específico para um cliente, não é verdade? Pode ser uma oportunidade de ouro para preparar e, quando estiver novamente a rota a 100% a funcionar, conseguirmos de alguma forma ter um turismo que será mais criativo, um turismo que será mais personalizado, um turismo que será feito à medida do gosto e da necessidade de cada um. Fiquei com a ideia de que este pode ser o tempo de pausa para pensarmos principalmente naqueles destinos que são considerados turismo massivo, não é? De grandes massas, também de se reinventarem e de pensarmos de outra forma. E abria o debate à sala, abria também o debate a quem está online. Nós vamos tendo aqui sinal de quem quer participar e colocar alguma questão, está aberto. Tenho em sala Isaías Afonso. Atenção, quem está online, pedíamos que levantassem a mão. Quando quiserem, estou a ver os colegas espanhóis em Barcelona, estavam em Barcelona, estão em Madrid, Vitorino Rodano também está em Itália, Marco Boleo também está em Itália. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, levanta a mão. Aqui em sala já levantou o Isaías Afonso. Começávamos aqui, Isaías, o Fernando Moura também levantou. E se eu não me estou a perder, penso que online ninguém está a colocar questões, pois não? Não vejo aqui nenhuma mão. Um microfone para Isaías Afonso e depois Fernando Moura.
Posso começar? Sim. Bom dia, Adolfo Mesquita Nunes. Em primeiro lugar, para já, não vem a propósito, mas de toda a forma, os meus parabéns pela intervenção da televisão, a pôr naturalmente uma situação interessante de ver o Manuel Alegre a concordar com o Adolfo Mesquita Nunes, ou a ser levado pelo Mesquita Nunes. Agora aqui sobre a intervenção aqui, gostei de ouvir uma parte que me diz até respeito, até por formação profissional, a ligação da economia e da história. Novas possibilidades de emprego e novas possibilidades de feitura de roteiros, feitura de guias. E é interessante por o seguinte, numa região, por exemplo, do Algarve, está ligado muito à nossa história, nomeadamente a palavra Algarve, que significa em árabe, e para nós é o sul, mas de toda a maneira interessante também na nossa bandeira. Então na nossa bandeira está mencionado o próprio Algarve, ou seja, os castelos que foram conquistados por Dom Afonso III, que foi um imigrante português também em França, durante 13 anos na corte do rei Luís IX, e conquistou os últimos 7 castelos que estão representados na bandeira portuguesa. E, portanto, em 1249 ficou definida a fronteira praticamente de Portugal, a não ser depois a seguir com o Dom Dinis, o filho de Dom Afonso III, que entregou e recebeu alguns castelos na fronteira também para definir efetivamente a nossa fronteira e o nosso território desde 1249, efetivamente. E, portanto, gostei de ouvir essa parte, Adolfo. Gostei de ouvir porque é essa possibilidade de emprego e essa possibilidade de dar conhecimentos aos turistas, portanto, que esperemos que venham e voltem novamente até ao Algarve. Muito obrigado, Adolfo. Fernando Moura e Silva. Obrigado, bom dia, muito obrigado. Enfim, para quem como eu, como a grande maioria de nós, conhece o Dr. Adolfo Mesquita Nunes, ou Adolfo, de forma mais simples, se me é permitido, digamos, não fica surpreendido com a qualidade da sua intervenção, nomeadamente neste setor. Em outros também, mas nomeadamente neste setor. Este setor trouxe, e esta intervenção trouxe aqui questões que eu acho muito relevantes. E ia pedir, digamos, se fosse possível, um desenvolvimento ainda que curto, mas que ajuda, digamos, ainda a valorizar, em meu entender, pelo menos para mim, a intervenção. A primeira afirmação que eu acho que é fantástica é: o turista é o dono do setor. E a minha primeira pergunta é se de facto o país tem condições, esquecendo até que nem há pandemia, digamos assim, se o país tem condições de atrair, de fazer com que, e nesta lógica de que o turista é o dono, para além daquilo que tem sido, para além daquelas que têm sido as ofertas até hoje tipificadas no nosso país, porque esta parece-me uma questão fundamental. E por outra razão, porque a partir daí nós podemos, interrogo se podemos, quebrar muita da sazonalidade que ainda é marca muito manifestada no turismo em Portugal. E depois, por essa razão, eu acrescento ainda, digamos, faço o seguimento, porque a sazonalidade tem sido um dos fatores que tem justificado, e, meu entender, muitas vezes falsa argumentação, mas que é uma realidade, da mobilidade ou da rotatividade do emprego, e, por outro lado, também levado a que os rendimentos do setor do turismo sejam mais baixos comparativamente com outros setores. Porque, digamos assim, se calhar as qualificações melhoramos, mas já não são um fator determinante, em meu entender, para que os rendimentos continuem baixos. E, por fim, porque eram muitas as questões deixadas aqui, suscitavam uma manhã inteira, um dia inteiro de debate, mas há aqui uma outra afirmação que eu acho que é fantástica. É preciso aprender a fazer novas coisas e melhor, naturalmente.
Aprender a fazer bem o que já se faz já não é suficiente. Esta é uma afirmação fantástica, em meu entender também. E o que eu pergunto, portanto, é se a criatividade, a inovação, o empreendedorismo acaba por ter resposta depois das políticas públicas para que a manifestação de vontade, a criação, possa de facto ser rapidamente implementado, porque muitas vezes, quando as ideias acabam por ser implementadas, elas já são tardias e se calhar fora de prazo. Esta é uma questão que eu acho que também é muito relevante para afirmarmos o setor e para criarmos aqui estímulos aos investidores e também, dessa forma, também a qualificação da mão de obra possa ter, digamos, uma inserção mais fácil no mercado de trabalho. Muito obrigado. Ok. Eu prefiro falar de pé, se não se importam. A primeira questão sobre o turismo de massas, aquilo que a pandemia veio fazer foi apressar ou intensificar duas pressões que já se vinham manifestando, que era a preocupação da sustentabilidade com o setor e, por outro lado, a necessidade do turismo ser mais do que um produto, ter experiências cada vez mais personalizadas, porque os turistas estão a ser cada vez mais exigentes e querem ter a sensação de que têm uma coisa só para si. Mas, e isto obriga os destinos a reconverter-se, obrigam a requalificar-se, mas também é preciso ter em conta que há sempre espaço para vários segmentos e, portanto, zonas de veraneio, tradicionalmente, elas continuarão a existir e, portanto, a ter um bocadinho essa componente mais de massas. O que tem que acontecer é que tem que ir-se adaptando a essas novas tendências de procura. Até vou ser polémico nisto que vou dizer. É ambientalmente mais sustentável um modelo de estância balnear em altura e massificado do que um destino turístico espraiado por não sei quantos territórios, é muito mais verde e muito mais bonito, mas gasta muito mais água, matou muito mais árvores, necessita de bastante mais eletricidade e, portanto, tem que haver aqui tornar os destinos mais inteligentes, isto é, os gestores do destino, as câmaras municipais, as entidades de turismo, aqui em Portugal, noutros países não sei quem tem essas responsabilidades, de tornar o destino cada vez mais sustentável dentro da tendência de mercado em que ele se encontra. Mas sim, não há dúvida nenhuma, a pressão da sustentabilidade veio para ficar e a pressão da personalização das viagens veio para ficar. E é por isso que as redes sociais, e é por isso que o diálogo através do digital com o turista é tão relevante, é tão importante, não é? Antes, qual é que era o ciclo da viagem antes? O ciclo da viagem era, a pessoa decidia, quer viajar, vou a uma agência de viagens, procurar onde vou ficar, venho-me embora. Isto era o ciclo da viagem até há 15 anos. O que é que mudou? Mudou que nós hoje estamos a trabalhar antes da decisão de viajar. Os destinos estão a tentar criar a convicção, a vontade da pessoa em vir, mesmo antes dela estar à procura. Quando nós tentámos promover o Portugal nas revistas e nos jornais, a ideia não era atacar as pessoas quando elas estivessem a escolher o seu destino, era antes. Era que as pessoas começassem a formar ideias sobre o destino e depois, quando quisessem viajar, dissessem, é ali que eu vou. Portanto, começamos mais cedo e vamos até mais tarde. Porquê? Porque quando a pessoa chega, nós estamos, ou devíamos estar, a pedir permanentemente à pessoa que coloque em rede aquilo que está a fazer, que partilhe com toda a gente, para chegar a mais gente. Este ano, portanto, peço desculpa, o ano passado, o ano da pandemia, em que o turismo doméstico foi muito forte, não é? As pessoas viajaram muito pelo país, felizmente, foi muito visível, através das redes sociais, onde é que os turistas estavam a ir. Para quem segue com alguma atenção isso. Era visível os Açores, os Gerês e a Serra da Estrela. Foram os três que, através do Instagram, as pessoas colocam e eu vejo os meus amigos onde é que eles andam e digo, olha, é para aqui que eu quero ir. Estou a gostar disto que estou a ver. Não é? E, de facto, há uma questão de sustentabilidade que é preciso ter em conta nesta gestão, mas também, uma vez mais, é o digital que vai permitir gerir melhor os fluxos de turistas. Depois, a questão da minha afirmação de que o turista é que é o verdadeiro dono do setor. E esta frase parece lá para Alice, mas se depois formos ver, não é. Porquê? Há muita gente, há muitos decisores públicos que não gostam daquilo que os turistas lhes dizem.
Os turistas querem ir para o alojamento local, mas eu não quero que eles vão para o alojamento local. O turista quer ir fazer praia, mas eu quero que ele vá ver outra coisa. O turista gosta de vir e comer determinado tipo de coisa, mas eu quero é que ele coma outras coisas. Não é bem assim. Tem que haver um encontro de vontades entre o turista e o destino, mas de facto o turista impõe as suas escolhas. E um destino que ignora essas escolhas, que ignora aquilo que o turista está a dizer, porque acha que sabe melhor do que o turista aquilo que o turista deve querer para si, é um destino que está condenado a morrer. E, portanto, isto influencia, de facto, as políticas públicas e, no meu caso, influenciou-me na necessidade de tornar a oferta mais condizente com aquilo que o turista queria dizer. Depois, como a questão da sazonalidade. Vamos lá ver, há uma sazonalidade que é inerente a destinos balneares, não é? Isso e não há volta a dar. O esforço que normalmente se faz é que a época alta se alargue para os ombros, não é? E que comece mais cedo e acabe mais tarde. Mas também isso em Portugal está a fazer, aliás, o Adriano, vereador da Câmara, estava a descrever o que é que o Faro tem para oferecer e não ouvi quase falar de praias. Estava precisamente a procurar diversificar a oferta que o Algarve tem para a parte cultural, para a parte histórica, para a parte gastronómica, para o território, para aquilo que tem, para aquilo que é endógeno e não existe em mais lado nenhum. Porque onde é que nós podemos competir? É pela diferenciação, é aquilo que nós temos e que mais ninguém possa ter. E, portanto, esse é um trabalho que Portugal tem vindo a fazer e mesmo um destino que menos, se calhar, precisaria de o fazer porque estava mais cómodo com a quantidade de turistas que recebe por ano por ser uma estância balnear ou por ser turismo de sol e praia, está a fazer esse esforço. Portanto, agora é um esforço que, de facto, implica muito trabalho em rede, porque não vale a pena um turista chegar, saber que há 6 igrejas espetaculares para ver e as igrejas estão fechadas, não é? Ou que os restaurantes só abrem às 8h30 da noite para jantar. No Algarve está habituado a turistas há muito tempo, mas zonas que estão a abrir só turismo. Se os turistas jantam às 5, 6 da tarde, não é? E não têm sítio onde jantar, portanto é preciso ir ter com os restaurantes, é preciso ir explicar aos restaurantes mais. É preciso que os restaurantes cozinhem comida endógena e que vendam essa comida, que não sirvam a mesma coisa, o pequeno almoço não ser a mesma coisa que se come na Escandinávia, para poder, ao mesmo tempo, estar a ajudar os produtores locais, estar a ajudar a história, vender a nossa narrativa, não é? Mas a questão da sazonalidade, para ir à questão do emprego, ela de facto existe. E ela existirá sempre e só pode ser combatida precisamente com estes novos produtos. E isso é um esforço que tem vindo a ser feito. A questão diferente é o porquê que os rendimentos do setor do turismo médios são inferiores à média da economia. Há algumas explicações que são dadas para isso e algumas até não são muito abonatórias. Uma explicação que é muitas vezes dada é porque é um setor com muitas mulheres. E como há um enorme gap salarial entre homens e mulheres, só isso faz com que a média do setor do turismo seja mais baixa. Depois, há a convicção de que as profissões do setor do turismo são pouco qualificadas, não é? Portanto, é o empregado de mesa, é o empregado de restaurante, é a senhora que faz a cama, é a senhora que faz as camas ou que faz as limpezas, e, portanto, são tradicionalmente empregos menos qualificados e com mais baixos salários. Isso também faz baixar a média. Como é que nós fazemos isto subir? Em primeiro lugar, olhar para os outros lados do setor, isto é artificial, mas é uma visão mais realista, e ver que outras profissões estão ligadas ao setor do turismo e incluí-las na média. Eventualmente a média subirá. Mas só pode ser qualificando o destino. Turistas que pagam mais, preços maiores e as empresas podem pagar mais. E isso é um trabalho que não se faz por decreto. Não é? Os preços não são feitos por decreto. E a economia não funciona dessa maneira. E aquilo que tinha vindo a acontecer, pelo menos em Portugal, é que estávamos a conseguir que cada turista gastasse mais dinheiro cá do que gastava antes. Portanto, estávamos a conseguir que ele gastasse mais dinheiro. E, portanto, com isso, qualificando.
mas é um trabalho lento, sobretudo para um setor que tinha vivido uma crise. A crise de 2008 foi uma crise muito complicada para o setor do turismo em Portugal e, portanto, nós tínhamos grupos muito endividados, hotéis muito endividados e que só agora estavam com estes espetaculares anos. Mas sim, eu também acho que esse dinheiro tem que ir parar também aos trabalhadores, não é? Portanto, tem que haver essa capacidade do setor ser proveitoso para todos. Depois, a pergunta, a ligação que o Isé estava a fazer com a história, eu falava muitas vezes disso, que é, não se olhe só para o turismo, para os hotéis, para os restaurantes e para as agências de viagens, embora isso seja essencial, não, mas que se pense na quantidade de emprego que foi criada, nas oportunidades que foram dadas, porque temos cá turistas, porque temos cá mais de 20 milhões, ou tínhamos, mais de 20 milhões de turistas por ano. Fora os portugueses, fora os turistas portugueses, não é? Turistas estrangeiros. O que um licenciado em História pode fazer, o que um licenciado em Matemática pode fazer, o que um licenciado em Geografia pode fazer, as saídas profissionais que se abriram. Uma vez fui convidado, o Ministro da Economia foi convidado para ir a uma entrega de prémios de empreendedorismo. Grande, a maior evento de empreendedorismo em Portugal. E o Ministro da Economia, à última hora, não pôde ir e pediu para eu substituir. E é sempre uma coisa chata, porque as pessoas estão à espera do Ministro e aparece o Secretário de Estado. Mas pronto, lá fui e vieram buscar à porta e depois disseram-me assim, antes de eu entrar na sala, muito obrigado por ter vindo, desculpe lá e tal, e agora vai ter que dar aqui uma grande volta para ver como é que liga esta questão do empreendedorismo ao turismo. E eu disse, olha, ou muito me engano, ou 90% daquilo que hoje vamos ver aqui neste evento de empreendedorismo está ligado ao turismo. Mas vamos ver. E quando lá cheguei, meu dito, meu feito. Grande parte da cena de empreendedorismo das startups em Portugal estava ligada ao turismo. Porque é aquilo que dá dinheiro. Se é aquilo que está a crescer, dá dinheiro, para onde é que os miúdos e para onde é que os criativos olham? É para o que tiver a dar dinheiro. Agora vai ser a saúde. Não é? A área da saúde está muito presente, é uma área que vai desenvolver-se. Pois eles com certeza estarão a olhar agora para essas áreas. E, portanto, o turismo foi uma fonte de inovação e de criatividade e de emprego para muita gente. E a questão da história é essencial, porquê? Porque é a única forma que nós temos de nos diferenciar. É aquilo que é nosso e não existe em mais lado nenhum, não é? Nós podemos ter ótimas praias, e temos, mas a Espanha também tem, a Grécia também tem, a Croácia também tem. Nós temos que somar às praias a nossa gastronomia, que os outros terão a deles, nós teremos a nossa experiência, a nossa história, o nosso território, a nossa história para contar, uma narrativa para contar. E isso é que é o desafio da criatividade que o setor do turismo tem e que tem vindo a ter. Portanto, eu acho que é um setor que se conseguiu qualificar bastante bem. Mais alguma pergunta? Sim, temos aqui mais duas perguntas em sala, a Maria José e o Guilherme. Estou a ver que as pessoas online estão longe, está calor, está bom tempo aqui no Algarve, portanto estamos à espera também que alguém dos presentes online, estou a ver Calvô, Pierre Giorgio, Dulce, Vitorino, os trentinos no mundo, também que possam dizer alguma coisa. Esperamos então uma pergunta de alguém também que esteja online, mas dava-nos a palavra à Maria José. Bom dia, eu gostava de fazer uma pergunta pertinente, uma vez que estamos a falar dos nossos recursos endógenos e que talvez haja algum preconceito porque há um turismo que acho que Portugal não está a explorar e que gera uma grande fonte de rendimento em Espanha, que está a aproveitar os nossos recursos indevidamente, em África, que gera uma grande fonte de recursos, e no mundo inteiro. O turismo cinegético, o turismo de caça, e um caçador pode gastar muito dinheiro a ir caçar um determinado animal ou um determinado país, e gera muito grande fonte de rendimentos, porque é esse turismo, é aquilo que disse há pouco. Temos que ir ao encontro do que as pessoas querem. E quer nós queiramos ou não, há muitas pessoas que querem caçar. E eu sei daquilo que estou a falar. Há muitas pessoas que querem caçar e podem gastar muito dinheiro em viagens, em estadias, em compras nos sítios, nos locais, porque às vezes até vão acompanhados e as pessoas
fazem compras e gastam dinheiro, e penso que nós que podemos ter determinados animais endémicos e podemos aproveitar esse turismo, não estamos a aproveitar e estamos a permitir aos nossos vizinhos, aos espanhóis, por exemplo, que venham cá gerir as nossas espécies cinegéticas indevidamente, como aconteceu há pouco tempo, todos vimos nas notícias, quando podemos explorar do ponto de vista correto, ambiental, organizado, como deve ser, respeitando as espécies, mas podemos chamar as pessoas a virem caçar a Portugal. O que é que acha disso? Nunca foi explorado, nunca se fala nesse turismo. Se calhar de futuro, não só as praias, mas outras coisas, e a gastronomia, podíamos explorar também. Deixo esta questão. Faço um grupo de 3 questões. Então, agora, Guilherme, ia pedir-lhe, vamos colocar aqui o Marco Boleo, que está online. Marco, bom dia. Microfone, Marco, não te ouvimos. Mi sentite adesso? Sim. Mi sentite? Sim. Podes, Ci siete? avanza. Buongiorno a tutti, è un piacere essere lì con voi. Io per nostalgia sto facendo il collegamento in un'agenzia di viaggio della mia città. Faccio come gli anziani che quando una volta pensionati vanno a vedere i cantieri. Io invece adesso che non posso muovermi per la pandemia, ogni giorno faccio visita ai miei amici che hanno l'agenzia di viaggio nella quale non entra nessuno. Allora sono stati molto stimolanti gli interventi. Io vorrei fare da economista dire una cosa. Il problema dei salari bassi, il problema del turismo è che genera poco valore aggiunto. Cioè noi prendiamo l'Italia, tutti i turisti che vengono in Italia aumentano il valore aggiunto dell'Italia, che contribuisce ad aumentare il PIL solo del 6%. Il problema del turismo è che essendo a bassa produttività non genera né una retribuzione elevata per chi se ne occupa e nemmeno un PIL elevato per la nazione. Ho sentito tante idee per cercare di far aumentare il valore aggiunto del turismo. Una prima cosa lo ha detto chi mi ha preceduto, cioè serve fare un turismo cooperativo e non dobbiamo fare la politica del rubamazzo come si sta facendo adesso tra i paesi del sud del Mediterraneo, che ognuno cerca di rubare i turisti agli altri. Penso alla Spagna, l'Italia, il Portogallo e la Grecia che cercano di rubarsi i turisti. Bisognerebbe cercare che questi paesi facciano delle politiche di turismo integrate, però il problema del turismo è che ha un basso valore aggiunto e solo se aumenta la produttività possono aumentare le retribuzioni. Io spiego da economista questo problema del turismo con la malattia di Baumol, che Baumol era un economista che studiava il settore della cultura. Allora, qual è il problema del settore della cultura? È che non essendoci un aumento della produttività, per far sì che la cultura resista e che offra dei servizi che possono attirare sia i turisti ma anche le persone che vengono da fuori, è che lo Stato dovrebbe sussidiare queste attività per far sì che vengano fatte delle offerte culturali, cioè il turismo per rendere deve essere collegato anche con gli altri settori, cioè puntare solo sul turismo, poi arriva una crisi di questa che non fa muovere le persone e naturalmente tutti quanti i paesi ne rimangono colpiti. Ho ascoltato delle idee intelligenti dalle persone che mi hanno preceduto, cioè di utilizzare il digitale e di utilizzare altri strumenti,
Però queste sono tutte cose che possono avvenire nel lungo periodo. Oggi noi dobbiamo vedere nel breve cosa cercare di fare. Io nella relazione che farò domani cercherò di dire alcune cose. Grazie. Obrigada, Marco. Temos só mais duas questões e depois tínhamos que encerrar. Pronto, duas em sala, uma online, e voltar então a pedir a Margarida Santos, estava online a pedir-nos a palavra. Olá, Margarida, bom dia. Sim, muito bom dia. A questão que gostaria de colocar é a seguinte: foi sublinhado pelo Dr. Afonso Mesquita Nunes a questão da importância da sustentabilidade, que é uma questão que veio para ficar. Eu não posso concordar mais com essa questão, e a minha questão era se Portugal tem uma estratégia se tem, em que é que ela se consubstancia em termos de divulgar e não só divulgar, mas posicionar Portugal como um destino sustentável. Digo isto porque nos rankings internacionais Portugal nesse parâmetro é fortemente penalizado nos indicadores do Fórum Económico Mundial na questão da competitividade do turismo. É precisamente esse parâmetro que nos penaliza fortemente, colocando-nos muito atrás dos nossos concorrentes diretos. Portanto, a minha questão prende-se com a questão da sustentabilidade o que é que está a ser feito, o que é que deve ser feito, o que é que pode ser feito, e que nós iniciássemos a discussão em torno deste assunto muito importante e que nos irá ocupar nos próximos anos. Obrigada. Muito obrigada, Margarida, pela questão. Passava agora às últimas duas questões que estão em sala. Guilherme, por favor, e depois Adriano, que também pediu a palavra. Certo, não há problema, juntamos mais uma. Bom, eu estarei então breve. A minha preocupação também tem a ver exatamente como a palestrante anterior sobre a sustentabilidade da economia portuguesa e nomeadamente a competitividade. Há cerca de 30 anos eu estava num curso de pós-graduação em que um professor me disse que nós demoraríamos quase uma geração a conseguir ter a convergência com a União Europeia, nomeadamente na macroeconomia. Já passou uma geração e nós continuamos com a divergência. O que quer dizer que as medidas que nós tivemos hoje para a economia durante este tempo todo foram medidas absolutamente avulso e medidas que se preocupam naturalmente com alguns ciclos que não são os ciclos que a economia quer. Bom, falou-se muito bem que a economia, quer a economia do turismo, quer a economia em geral, passará naturalmente muito pelo digital, pela economia circular naturalmente e ambiental. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Adolfo que tem muito a ver com o que se passa hoje e que se passou ontem e há uns dias atrás. Eu fui sempre cumpridor com as regras e não estou aqui a ser politicamente correto. Eu fui cumpridor, nomeadamente com os estados de emergência, mas não fui 100%. Portanto, pequei algumas vezes. Mas pequei com consciência, porque achei que nós, e eu não sou obrigado a concordar com tudo aquilo que se me diz, e entretanto eu tive 2 ou 3 práticas do qual não fui cumpridor. Uma delas foi porque me preocupo de facto também com a economia e até com o meu bem-estar. Eu fui viajando quando podia, eu sei que isto não é bonito dizer, mas é verdade, eu assumo, eu fui viajando quando podia, mesmo no período de confinamento. Eu usava muita expressão, eu neste momento não tenho cão, mas dizia que ia passear o cão. Ora, eu fui por esse país fora para sítios muito mais para o interior, onde eu não via absolutamente ninguém. Eu metia-me no carro, dentro do carro, quando eu fecho a porta do carro, não apanho pandemia. Chegava a um hotel e foram alguns hotéis que nos receberam, só nós. O hotel tinha 30, 40, 50 quartos e só tinha um quarto aberto. 3 pessoas a trabalhar. Eu contribuí com 1x do salário dessas pessoas e enfim, e dos custos fixos desses empreendimentos.
eu perguntava-lhe muito claramente a questão do estado de emergência que nós tivemos e fomos tendo ao longo de 13 ou 14 estados de emergência, ou mais até, se o que optamos foi por questões mais fáceis. Eu sei que é muito mais fácil confinar, muito mais fácil meter as pessoas em casa, do que tentar regular e dizer e fazer cumprir, naturalmente, o distanciamento. Eu não tive problema nenhum, nunca fui para sítios onde de facto poderia pôr em perigo, em primeiro lugar, a minha pessoa e as outras. Eu queria saber se concordou com todo esse estado que nós tivemos de emergência, ou se nós podíamos, de facto, nomeadamente no turismo, ter feito muitas outras coisas. Onde eu estava, podiam estar mais de 60 pessoas que não se encontravam umas com as outras. Nesse e nos outros hotéis todos, porque é que nós encerramos tudo absolutamente, estando a criar na economia problemas absolutamente graves e que nós vamos ter muita dificuldade em conseguir superar. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Tenho só as últimas duas questões. Pedia que fossem concisos. Já lhe passo. Peço desculpa. O nome. Ok, por favor. Bom dia a todos. Sou recente aqui na cidade de Faro, estou aqui a fazer investimentos na cidade. Venho da área agrícola, no Alentejo, e portanto a minha experiência aqui na parte turística é muito pequena, mas preocupa-me aqui um pouco o futuro da aviação comercial. Como é que vai ser o futuro da aviação comercial, qual é que vai ser a capacidade de haver tantos voos como tem havido até agora, não é? Como tenho a minha vida entre o meio rural e a cidade, tenho sempre o aeroporto de Beja a acreditar nele, não é? Portanto, acho que a região precisa de muito desenvolvimento, é muito carente de desenvolvimento, o Alentejo está a 1 hora daqui, é onde eu moro, portanto é 1 hora daqui, acho que está a infraestrutura feita, reforço sempre, porque acho que nem que seja para low cost e carga, tenho muita pena que não veja pelo desenvolvimento todo até do interior, que precisamos muito em Beja. Relativamente aqui à questão do turismo sinergético que foi levantado, é uma área que eu por acaso também conheço, tenho até um coto de caça, apesar de não sou caçador, o que é curioso, portanto consigo ver a coisa do outro lado. Eu tenho um coto de caça, mas não sou caçador, porque não vinha nos meus hábitos de ter outros desportos. Mas que temos que é uma atividade comercial, como outra qualquer, que tem uma grande procura, conforme foi dito, perdemos muito para o país vizinho, por acaso mesmo na zona raiana. A Serra Algarvia parece-me ter uma capacidade de exploração sinergética muito grande, e a caça, portanto, é uma atividade que há um certo tabu, como se falou, mas a caça é uma atividade que, conforme há uns anos, há 20 anos, quando apareceram os cotos de caça turísticos, foi porque a caça tinha sido acabada, porque não estava a ser controlada só se estava a matar, não estava a fazer feita uma gestão privada dos cotos. Pronto. Portanto, parece-me que faz todo o sentido, e não posso deixar de falar também nas corridas de touros, que também, desde criança que eu via no Algarve, era a imagem, bullfight, corridas de touros, que também, tudo o que não fizermos aqui, estamos a perder para os nossos vizinhos espanhóis. Por exemplo, que é quem está aqui mais perto. Mais uma vez, não sou adepto de touradas. Fui 2 ou 3 vezes na vida, mas não temos que nos gerir pelas minorias que são contra as touradas. Acho que devemos deixar, não sou a favor das proibições. Como eu costumo dizer na agricultura, relativamente às polémicas que se fala tanto agora da agricultura intensiva, etc., a frase vai dar ao mesmo. Tudo o que nós não produzirmos na agricultura, vamos importar. E aqui, tudo o que nós não explorarmos no turismo, vamos deixar ir para os nossos vizinhos. Vai mais ou menos no sentido. Era só isso. Muito obrigada. Passava então agora ao Adriano. Pediu também a palavra. Eu ia-lhes pedir para que não derrapássemos em termos de tempo, até para respeitarmos as pausas dos tradutores. Alexandre Afonso, por favor, muito breve, o Adriano muito breve, para depois
não massacrarmos aqui também o Adolfo com 40 perguntas juntas. Faz favor. Muito obrigado. Eu vou tentar ser o mais breve possível, então. Eu olho para 2025 com muita preocupação. Sendo o ano expectável para a recuperação, até 2025 não sei se iremos aguentar. Porquê? Porque, como disse bem, 2019 estávamos no pico do turismo, 2020 ia ser melhor. O que é que as empresas fazem nessas ocasiões? Investem mais e investiram endividadas. E aqui não sei como é que vamos aguentar com tanta dívida até 2025, como é que vamos saber gerir isto. Por outro lado, no caso português especificamente, somos um país pobre e Portugal não pode continuar a despender fundos que não ajudam a tal sustentabilidade que aqui falamos, só ajudam à sobrevivência. Eu acredito que a recuperação é capaz de ser mais rápida. Eu próprio ontem, depois de ouvir as medidas do Primeiro-Ministro, já marquei mais 2 estadias, uma para o Alentejo, outra para o Algarve. Os meus pares, graças a Deus, têm capacidade e, portanto, os meus pares também já estão a fazer estes agendamentos, a marcar as suas viagens. Noto com uma diferença que também me acompanhou em 2020. É um turismo diferente. Se calhar já não estamos a ir para as zonas de massas, estamos a ir para... Eu, por exemplo, fui para o Alentejo, turismo do interior. Uma das estadias que marquei agora foi para Marvão, para conhecer os passadiços do Alamal. Eu acho que falta muito esta divulgação do nosso interior, de um turismo diferente. Isto é que é o turismo diversificado. Eu pensei em mostrar os novos destinos. É verdade que Marvão sempre lá esteve, os passadiços do Alamal é novo, é verdade, mas é necessário mostrar estes novos destinos. A minha pergunta vai mais no papel do Estado. O que é que o Estado pode fazer? Estamos a ajudar as empresas a sobreviver. O que é que o Estado pode fazer para essa sustentabilidade? E eu acho que o Estado aqui, pergunto, portanto, o que é que pode e deve fazer o Estado? Falámos do aeroporto de Beja, não valeria a pena abrir aquele aeroporto, se calhar a custo zero, uma vez que ele está lá parado, para atrair rotas, para puxar pessoas para esses novos destinos que eu falava. Como é que podemos apoiar? É apoiando as agências de viagens ou as companhias aéreas, como se faz nas low cost, em que dá-se uma parte do bilhete. Como é que o Estado pode atuar? Muito obrigado. Adriano, pedia-lhe só mesmo a capacidade de síntese máxima, por favor. Eu vou ser muito rápido, prometo. Queria-me focar só numa das componentes que o Adolfo mencionou, que cerca de estimava que 1/3 das empresas teria que se reposicionar ou teria que, efetivamente, mudar de vida. Parece-me inevitável que esse mudar de vida, o reposicionamento, terá que passar por uma ligação cada vez mais estreita com os centros de conhecimento. Sabendo que já foi feito algum trabalho, algum caminho nesse sentido, afigura-se-me que ainda há muito caminho para fazer. Concorda com isto? Como é que isto poderá ser ultrapassado? E por outro lado, tem-se falado da tal bazuca europeia de injeção de liquidez e de investimento nos diversos países. Parece-me que está demasiado vocacionado para apoiar os Estados e não a economia real. Esses apoios não deveriam ser precisamente para esta reconversão, para o apoio da ligação entre os centros de conhecimento e os empresários e as startups que possam surgir. Eu penso que é algo que nesse aspecto estará a falhar. Muito obrigada, Adriano. Adolfo. Ok, obrigado. E também tentando ser rápido. Houve uma frase que disseram ali que é Roma sem turistas é tristíssima. Não é? Pier Giorgio. Mas lembram-se que antes dizia-se que não se aguentava tanto turista em Roma ou em Lisboa ou quer que seja. Não é? Nós estamos hoje estamos a perceber o que é viver sem o setor do turismo. E todos aqueles que durante anos andavam aí de cátedra a dizer que tínhamos turismo a mais e mais não sei o que, hoje estão a perceber o que é ter turismo a menos. Não é? Porque o turismo não é só, e vou para a primeira pergunta que foi sobre o valor acrescentado, o turismo não é só a entrada de pessoas que gastam aqui algum dinheiro. É tudo aquilo que culturalmente, de abertura, de dinâmica cria. As cidades transformam-se, os destinos transformam-se, mais abertos, com mais atividade cultural, com mais empresas, com mais gente a querer vir viver para cá. Nós, quando
nós quando apoiámos o Web Summit para o trazer para cá a primeira vez, o objetivo foi projetar o país como um sítio onde tudo acontece, onde os mais novos podem vir criar coisas. E, portanto, a ideia não era tanto promover o país como um destino turístico, venha cá passar férias, mas isso era a segunda derivada, Portugal é um país ótimo para se estar. Pode ser para passar férias, mas pode ser para trabalhar, pode ser para viver, pode ser para casar, pode ser para vir fazer caça. E, portanto, o turismo tem um valor acrescentado que não é medido, que é este valor de posicionamento do país. E de poder atrair mais empresas, mais indústria, mais atividade económica, porque a imagem que o país projeta de si é uma boa imagem. Nós aqui contamos com uma enorme desvantagem competitiva porque nós temos como vizinho a Espanha, não é? Que é o maior destino turístico do mundo. Nós às vezes não nos apercebemos, eu dizia muitas vezes, quando falávamos do nosso crescimento, dizia isto ainda é mais assinalável porque ao nosso lado está o maior destino turístico do mundo. Espanha entra todos os dias na casa das pessoas do mundo inteiro, seja pelo cinema, pela Fórmula 1, pelo ténis, pelo futebol, e portanto é um imaginário sobre o país que se cria que depois é dinheiro, é valor acrescentado. E isso, essa marca, Espanha, não é? Neste caso a marca Portugal, é uma marca que, se for bem trabalhada, é uma marca que permite de valor acrescido. Quando um exportador de pera rocha vai para um país, vai vender, e se o país Portugal for um país que, para além de ser conhecido pela ótima pera rocha, tiver uma boa imagem comercial, tiver uma boa imagem de si, o produto vale mais. A mesma maneira com o calçado, a mesma maneira com qualquer produto exportador. Portanto, quando se olha para turismo, não se olha apenas para a questão das dormidas, mas olhe-se para a projeção que o país e da marca do país. Relativamente à questão da competitividade, eu fui verificar, por isso é que estava ao telemóvel, fui verificar os números. Quando eu entrei como secretário de Estado, Portugal estava em 20º lugar no ranking da competitividade. Éramos o 20º país mais competitivo do mundo. Quando saí éramos o 15º. Hoje somos o 12º mais competitivo do mundo. É verdade que os indicadores menos positivos são os da sustentabilidade, é verdade. Portanto, é o único que está, estamos a verde em tudo, é aquele que está a laranja, e portanto ele tem que ser melhorado, mas a competitividade do setor do turismo em Portugal tem sido grande e continua depois, portanto isto não estou a falar do meu trabalho, continua depois, não é? Estamos em 12º lugar. Mas de facto, nós já chegámos tarde a esta ideia de saber projetar o país, e a questão da sustentabilidade ela é de facto essencial também por aí. E é um trabalho que tem que ser feito, e entra na questão do turismo cinegético, é que o turismo é muito mais amplo do que meramente a questão do turismo. Na questão da sustentabilidade é preciso ter ligação aos parques naturais, mas ter ligação à indústria e saber projetar essa mensagem. Eu lembro-me de ter tentado, ainda pensei em algumas coisas do turismo cinegético, na altura percebi que os maiores obstáculos, posso estar enganado, porque estou a tentar recuperar a memória, mas lembro-me que os maiores obstáculos tinham que ver com a questão das armas, de trazer armas do estrangeiro, era um processo burocrático, depois para comprar cá ou para alugar cá, não sei o quê, já não me lembro. Sei que havia questões burocráticas que ainda comecei a tratar com o meu colega da administração interna, depois não sei como é que isso ficou. Mas quem fala em turismo cinegético, eu ouvia com atenção e vieram-me à memória todas as pessoas que eu fui receber no gabinete que diziam a mesma coisa sobre, e todas verdade. Os birdwatchers também dizem, são não sei quantos milhões de pessoas que gastam não sei quanto dinheiro a ver pássaros. O turismo gastronómico, são não sei quantas pessoas, e tudo isso é verdade. Portanto, o território, portanto, as regiões onde esse território, e estamos a falar de Portugal, de outros países, existe, devem fazer tudo para o explorar. E se existir produto, tudo. Agora, muitas das vezes, os obstáculos nem são tanto ao querer, mas são mais obstáculos burocráticos que dificultam que essas coisas aconteçam. Sim. Esses obstáculos que se está a referir a ser que fala, nomeadamente à parte da Direção-Geral das Florestas, obstáculos a tratar de licenças para os caçadores que vêm cá caçar. Pois. Quando chegar à África, quando lá chega, já tem sido tratado. Portanto, ou seja, era isso que me estava a referir, não é? Não podemos entrar Sim. em diálogo na sala. Era isso que me estava a referir. Portanto, eu sabia, ou seja, para dizer que eu tentei olhar para isso. Sim, pronto, era isso. Nada, sem problema. Mas voltando à questão da...
Não, claro que sim, sabe mais disso do que eu, sem problema nenhum. Mas sobre a questão da sustentabilidade, eu acho que é uma questão, de facto, radical. Ela é muito importante, quer de realidade, quer de percepção. E o turismo vive de percepções. E, portanto, nós temos de saber passar essa mensagem, sabemos, de um hotel a uma empresa de animação turística, a um gestor do destino, portanto, a uma autarquia, a uma região de turismo, isso é central. As pessoas querem essa sustentabilidade. Portanto, é muito importante isso. E, aliás, os passadiços, não sei quantos mais tempo vamos conseguir dar aí a fazer passadiços, porque já se está aí a levantar o sururu que os passadiços são contra o ambiente e que é uma exploração intensiva daquela área. Portanto, estamos todos a aprender, a testar, mas os passadiços, só para dizer que eu não sou muito frequentador, porque eu tenho imensas vertigens, portanto, não frequento muito esse género de coisas, mas já levantam polémicas precisamente por causa da questão da sustentabilidade. Mas já lá vou à sua questão. Estado de emergência. Fui crítico do estado de emergência tal qual foi decretado. Não tanto dos primeiros, porque nos primeiros com grande desconhecimento a segurança é normal, mas eu olho para aquilo que Madrid fez. Madrid tem um estado de emergência bastante mais laxo do que o nosso e os dados não são alarmantes, sobretudo quando comparados com outras comunidades autónomas. Fez muita confusão que durante muito tempo todo o país estivesse sujeito às mesmas regras. Lembro-me perfeitamente de uma crónica que tive na TSF dizer, mas o Algarve está com dados muito mais abaixo do que as outras regiões, por carga d'água é que não pode ter os restaurantes abertos, na altura. Porque é que não temos que ter políticas diferenciadas? Portanto, fui e sou crítico das medidas do estado de emergência, sobretudo na questão do turismo. O aeroporto de Beja é um ótimo exemplo para mostrar como não basta abrir o aeroporto para virem turistas. É preciso muito mais do que isso. E são os turistas que mandam. Claro que o Estado pode ajudar, e nós trabalhámos muito nisso, e os governos anteriores e o atual também, em colaborar com as companhias aéreas e com as low cost para as atrair para cá, mas de facto nem sempre é fácil, e quando o destino não permite, ou quando não é atrativo ou não é competitivo o suficiente, as coisas não acontecem. Mas de facto a aviação comercial é um problema. Por isso é que eu disse, um dos fatores que vai atrasar a recuperação, e 2025, atenção, eu disse que é 2025 com os números parecidos com os de 2019, claro que isto vai melhorar até 2025, é precisamente as dificuldades das companhias aéreas, que estão a precisar de apoios do Estado para o efeito. O que não significa que eu seja a favor de nacionalizações das empresas, das companhias aéreas, mas isso seria outro tema. O papel do Estado e a questão da bazuca, vamos lá ver, se há momento em que o Estado deve intervir para ajudar famílias e empresas, é no momento de uma crise sobre a qual nem famílias nem empresas têm qualquer responsabilidade, que era aqui. Nós temos uma pandemia, não foi causada nem porque o Estado andou a gastar onde não devia, nem porque as empresas andaram a fazer disparates, nem porque as famílias se andaram a endividar. Não. Tivemos uma pandemia que provoca uma paragem na economia. Este é o momento, porque não há risco moral. Não é? Nós não estamos a premiar ninguém fez nada de errado. Portanto, este era o momento de haver programas de auxílio. É para isto que o Estado serve, é para estes momentos. O que é que acontece? Como nós, pelo menos em Portugal e outros países, achamos que o Estado deve ajudar sempre, a intervir sempre, chegou à hora H em que mais precisávamos de uma bazuca a sério, não há. É comparar os programas de ajuda da Alemanha ou da Holanda com o português e logo vemos a diferença. Porque esses agora, os tais frugais, agora que era preciso, entraram com força. Este era o momento do Estado, sinceramente. Porquê? Porque este é o momento em que é verdade que eu não quero ter empresas zombie, portanto eu não quero estar a ajudar empresas que em 2025 depois, na hora de abrir outra vez, morreram na mesma, portanto porque é dinheiro gasto, mas este era o momento de procurar dar liquidez às empresas para elas se aguentarem, mas não há dinheiro. A bazuca está a ser mal direcionada. Há uma parte da transição digital que eu achava importantíssima, é quase toda dirigida para o Estado, portanto devia ser para as empresas. É preciso ter noção que as empresas que estão digitalizadas pagam melhores salários, empregam mais gente e mais têm os empregos do futuro.
devia estar a ser redirecionada para a formação profissional e para a requalificação profissional das pessoas ao longo da sua carreira profissional, e não apenas quando estão no desemprego, também não está, e portanto faz-me alguma confusão. Há muito dinheiro disponível, mas que está a ser mal direcionado. E por fim, acho que não me esqueci de quase nada, acho mesmo que quando eu terminei as minhas funções em 2015, no final do ano de 2015, e disse que o desafio maior que o setor do turismo tinha para a frente era o do conhecimento, era o dos dados, era de permitir que nós conseguíssemos passar de destino turístico, de excelência que somos, para o destino em que o setor do turismo tem as melhores empresas a pensar, a trabalhar e a formar. E a revolução digital é de tal ordem que eu acho que nós temos aí numa ótima condição cá. É que somos um ótimo laboratório de experiências. Há países que gostam de vir experimentar coisas a Portugal, porque aqui, se correr mal, é experimental. Não, somos um ótimo laboratório. E isso sim implicava com clusters com as universidades e empresariais, e é pelo conhecimento. Não tenho dúvida alguma que seria onde eu acho que as empresas deveriam estar, neste momento, a apostar. Se estamos a terminar, quero agradecer muito a vossa paciência, as vossas perguntas, e evidentemente o convite para estar aqui, ainda bem que houve alguns que se deslocaram e que vieram até ao Algarve e que vieram até Portugal, porque somos um ótimo destino turístico, o Algarve é disso um ótimo exemplo, e espero que ao almoço possam também confirmar a ótima gastronomia que aqui existe. Obrigado. Nós é que te agradecemos, Adolfo, por teres também vindo numa corrida, que sei que estás a contrarrelógio. Estamos com 15 minutos de derrapagem, somos um país do Sul, não é? Portanto, é normal estas derrapagens, é habitual. Vamos fazer uma pausa café de 15 minutos. Para todos os que estão online, lamentamos imenso não poder oferecer-vos o bom café português. Desculpem-me, Itália, o nosso é o melhor do mundo, mas pronto, não me podem bater porque estamos à distância, mas vamos deixar-vos aqui, para os que estão online, com um Portugal 360, pelo menos para que ouçam um pouco da nossa música e vejam algumas coisas do nosso país. Pedi então, e a quem está em sala, vamos saborear o nosso café e um momento de pausa merecida.